Olá, sou o Kleber Chus, peço que veja meus vídeos até o final, deixa seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Relatos sobrenaturais, não assista sozinho. Rumo a 10.000 de inscritos. Primeiro relato. A ligação do e a ele. Tudo começou numa madrugada fria de outono, quando Júlia, uma jovem estudante de jornalismo, recebeu uma ligação estranha às 3h33 da manhã. O número era privado, e do outro lado da linha só havia uma respiração pesada, quase animalesca. Pensando ser uma brincadeira de mau gosto, ela desligou e voltou a dormir. Mal sabia ela que aquela ligação mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, Júlia comentou com sua amiga Camila sobre o ocorrido. Camila, meio obcecada por histórias sobrenaturais, riu, mas depois ficou séria ao lembrar de uma lenda urbana antiga da cidade. A ligação do Marechal diziam que quem recebesse uma ligação às 3h33 de um número desconhecido estava marcado por algo que vinha do outro lado, algo que se alimentava de medo e arrependimento. Júlia deu risada. Claro, mas naquela noite, a ligação se repetiu. Mesma hora, mesma respiração. Mas dessa vez, ao fundo, uma voz sussurrou. Você não devia ter atendido. Assustada, Júlia desligou e tirou o telefone do gancho. Mas nos dias seguintes, a ligação vinha de qualquer aparelho, celular, telefone fixo, até mesmo do interfone do prédio. E cada vez a voz ficava mais clara. Ela dizia coisas que ninguém mais poderia saber, segredos da infância, lembranças enterradas, até o nome da avó falecida. Júlia começou a perder o sono. Pesadelos a perseguiam com a imagem de uma figura esguia, de olhos brancos e pele acinzentada, que a observava do canto do quarto. Um dia, ao acordar, viu marcas de mãos no espelho do banheiro, como se alguém tivesse tentado sair dali. Desesperada, procurou uma senhora mística chamada Dona Isaura, famosa por lidar com o sobrenatural. Quando Isaura ouviu sobre a ligação, empalideceu. Você atendeu. E quando se atende, o laço é feito. O espírito se prende a você. Só há uma forma de se livrar: passando a ligação adiante. Júlia chorou. Ela teria que amaldiçoar outra pessoa. Entregar alguém ao mesmo pesadelo. Naquela noite, ela olhou para seu celular tocando, a tela piscando com o aviso, chamada entrante. Ela ignorou. Mas então, decidiu. Pegou o número de uma garota que humilhou na escola, fez a ligação e, quando ela atendeu, disse apenas: Você não devia ter atendido. Desde então, as ligações cessaram. Mas dizem que a garota nunca mais foi a mesma. E o número privado continua ligando para alguém, toda noite, às 3h33. Créditos. Histórias de terror e lendas urbanas do canal Kleber Chus. Segundo relato. Doutora Helena, autor, Maicon Lacerda. No Hospital São Gabriel, todos evitavam entrar na ala pediátrica depois das 2h da manhã. Diziam que portas batiam sozinhas, brinquedos se moviam e, às vezes, uma mulher de jaleco branco surgia nos corredores, seu rosto pálido coberto por uma máscara ensanguentada. Anos atrás, a doutora Helena era uma das médicas mais respeitadas do hospital. Dedicava-se com alma às crianças, tratando cada uma como se fosse seu próprio filho. E, de fato, ela tinha Mateus, de apenas 6 anos, com os olhos mais vivos e risonhos que se podia imaginar. Quando a pandemia atingiu a cidade, o hospital virou um campo de guerra. Helena trabalhou dia e noite, mas nem todo seu conhecimento foi capaz de salvar Mateus, que contraiu a Covid e morreu nos próprios braços da mãe. A dor foi insuportável. Dias depois, Helena foi encontrada sem vida no quarto de isolamento onde o filho havia morrido. Havia se injetado com uma combinação letal de sedativos. No espelho, rabiscado com sangue, deixaram uma única frase: Não salvem o que eu perdi. Desde então, crianças começaram a desaparecer. A polícia dizia que era coincidência, mas os enfermeiros sussurravam que era Helena ou o que restou dela voltando todas as noites para completar sua vingança contra a vida. As câmeras de segurança mostravam apenas sombras.
Berros eram ouvidos nos corredores, e as luzes piscavam sem motivo. Uma das enfermeiras jurou ver a médica parada ao lado da cama de uma menina entubada, com os dedos gélidos roçando a testa da criança. Todos desapareceram, menos um. Lucas tinha 7 anos e sobreviveu a um misterioso colapso respiratório. Quando acordou, dias depois, desenhou uma mulher de jaleco com olhos negros e lágrimas vermelhas. Ela me achou, mas não conseguiu me levar, murmurou a enfermeira, trêmulo. Hoje, Lucas é um adolescente. Mudou de cidade, de nome, de tudo. Mas todas as noites, às 2 horas, o ar em seu quarto fica frio. Ele ouve passos lentos pelo corredor, o estalar de sapatos de borracha. E, às vezes, o arrastar de um estetoscópio. Ele sabe, a doutora Helena ainda está procurando a criança que escapou. E uma hora, ela vai encontrá-lo. Créditos. Contos de terror, relatos do Kleber Uchuas. Terceiro relato. Vela a Noite das Almas Perdidas, a verdadeira história da lenda do bicho-papão. Capítulo 1. Retorno. Voltar para a velha casa da minha avó não estava nos meus planos. Ela morreu há mais de 15 anos, e desde então o casarão ficou abandonado no interior do Paraná, cercado por mato alto e silêncio. A herança caiu no meu colo depois da morte do meu pai. Como único herdeiro, me senti obrigado a pelo menos visitar o lugar antes de decidir vender. Cheguei ao entardecer. O céu parecia mais pesado do que o normal, e o vento cortava como faca. Quando empurrei o portão enferrujado, senti o peso da infância me esmagar. Lembranças. E o medo. A casa era exatamente como eu lembrava, exceto por uma coisa: havia marcas de arranhões frescos na porta da frente. Como se algo ou alguém tivesse tentado entrar ou sair. Capítulo 2. O quarto trancado. Logo na primeira noite, me instalei no antigo quarto de hóspedes. Mas havia uma regra na casa que minha avó nunca deixava quebrar: nunca abra o quarto dos fundos. Cresci ouvindo histórias sobre o homem do saco, o bicho-papão, que segundo minha avó, morava ali. Ela dizia que, se você abrisse aquela porta depois da meia-noite, ele sentiria seu cheiro e voltaria. Era só superstição, certo? Na madrugada, ouvi batidas fracas, mas insistentes vindo daquele quarto. E o mais estranho, parecia que alguém estava chamando meu nome do outro lado da porta. Mas eu estava sozinho. Ou pelo menos, deveria estar. Capítulo 3. Ele acordou. Na segunda noite, acordei com a porta do quarto dos fundos entreaberta. Ela estava trancada com correntes no dia anterior. Eu mesmo havia conferido. Lá dentro, vi apenas uma cadeira de madeira e uma figura sentada nela. Alta, escura, imóvel. Pisquei. Ela havia desaparecido. Mas no chão havia pegadas pretas e molhadas que iam até a porta do meu quarto. Capítulo 4. O Diário da Vó. Encontrei o antigo diário da minha avó escondido sob uma tábua solta. Ela falava sobre rituais, selamentos e algo que ela chamava de alma perdida número 7 polegadas. Segundo ela, o bicho-papão não era uma lenda, mas um espírito faminto que se alimentava do medo de crianças, aprisionado por um pacto antigo de sangue. Ela havia sido a guardiã. Mas com sua morte, o selo estava se rompendo. E agora ele queria alguém novo. Capítulo 5. Reflexo. O espelho do corredor começou a agir de forma estranha. Certa noite, passei por ele e vi meu reflexo sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. O reflexo me encarou com olhos negros, profundos como buracos. Quando me virei, algo correu por trás de mim. Gritei, mas só o eco respondeu. Naquela noite, dormi com a porta trancada e uma faca debaixo do travesseiro. Capítulo 6. As crianças. Na última noite, ouvi vozes de crianças. Cantavam uma cantiga antiga. Bicho-papão saiu do chão. Levou o pai, levou o irmão. Se ouvir bater, não abra, não.
Senão ele te leva pela mão. Fui até a sala. Lá estavam elas. 4 crianças de olhos vazios, roupas rasgadas, pele pálida demais para estarem vivas. Apontaram para mim. E sorriram. Atrás delas, o bicho-papão se ergueu das sombras. 2 metros de altura. Dentes como cacos de vidro. E olhos que lembravam os meus. Epílogo herança. Consegui fugir da casa naquela noite, mas nunca fui o mesmo. Meu reflexo ainda me observa. Mesmo em espelhos cobertos. E toda vez que apago a luz, sinto o cheiro de mofo e terra molhada. O bicho-papão não mora mais naquela casa. Ele mora em mim. E agora, me resta apenas uma escolha: encontrar alguém para tomar meu lugar. Se você herdasse uma casa com um segredo antigo, onde o mal foi selado, você investigaria o passado ou deixaria o mal adormecido para sempre? Créditos. Contos de terror do canal do Kleber Uchuas. Terceiro relato. Revelado: os casos mais assustadores de encontros alienígenas no Brasil. Capítulo: A Estrada de Barro. Era madrugada quando tudo começou. Eu voltava de uma pescaria com meu tio, numa região isolada do interior do Pará. Pegamos um atalho por uma estrada de barro, cortando um trecho da floresta que, segundo ele, era mais rápido, embora ninguém da vila gostasse de passar por ali à noite. O rádio do carro chava. Sem sinal, sem internet, só o som dos pneus no barro e o coachar dos sapos à distância. Foi então que a luz do farol bateu em algo. Algo parado no meio da estrada. Era uma figura alta, magra demais para ser humana. Tinha olhos brilhantes como se refletissem a luz de dentro para fora. Meu tio pisou no freio, mas o carro morreu. O ser não se moveu. Só olhava. Capítulo 2: O apagão. De repente, todas as luzes do carro apagaram. O painel, o farol, tudo. Ficamos no escuro total. Ou melhor, quase tudo. Lá fora, a coisa ainda brilhava. Um brilho azul claro, como uma brasa viva. Meu tio tentou ligar o carro. Nada. Tentou de novo. Nada. E foi nesse silêncio tenso que ouvimos vozes. Mas não vinham de fora. Elas vinham de dentro das nossas cabeças. Não tenham medo. Saiam do veículo. Olhei para o meu tio, e ele olhava para mim, branco como papel. A voz se repetia, suave, sem boca, sem som. Era como se invadisse minha mente. E pior, parte de mim queria obedecer. Capítulo 3: A luz do céu. Lá fora, uma luz gigante surgiu acima de nós. Não era um helicóptero. Não fazia som. Era um disco metálico suspenso no ar, com uma luz pulsante que parecia sugar a escuridão ao redor. Sem querer, abri a porta do carro. Meu corpo se movia, mas minha mente gritava para parar. Eu não controlava meus pés. Senti como se estivesse dentro de um sonho ou de um pesadelo. Vi meu tio tentar me puxar de volta, mas ele foi jogado contra o vidro com uma força invisível. A luz ficou mais forte. E então, tudo sumiu. Capítulo 4: O vazio. Acordei deitado em uma maca fria, com um teto metálico acima de mim. Não havia portas, janelas ou qualquer coisa familiar. Só um zumbido constante e olhos. Muitos olhos. Criaturas me observavam em silêncio. Eram como sombras com pele acinzentada, olhos enormes e mãos longas com dedos finos demais. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Uma luz começou a girar ao redor da minha cabeça, projetando imagens da minha infância, da minha mãe, da escola, como se estivessem escaneando minha alma. E então, no nada, eu estava de volta no carro. Capítulo 5: Nada é como antes. Acordei no banco do passageiro, ainda na estrada. O carro estava ligado. O rádio, funcionando. Mas meu tio não estava mais lá.
O banco dele estava vazio, e havia marcas de arranhões no estofado e um cheiro de queimado no ar. Olhei no espelho retrovisor e vi algo na nuca, uma cicatriz fina, que eu nunca tive antes. Quando cheguei na cidade, ninguém acreditou em mim. Disseram que era estresse, que eu dormi no carro, que meu tio fugiu. Mas eu sei o que vi. E toda noite, quando fecho os olhos, sinto como se algo estivesse me observando, esperando. Epílogo Registro Proibido. 2 anos depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia fotos minhas, tiradas de cima, em lugares onde eu estava sozinho. E uma gravação em áudio com minha própria voz dizendo coisas que eu nunca falei. Fui atrás do caso do meu tio. Descobri que ele não foi o único a desaparecer naquela região. Pelo menos 11 pessoas sumiram nos últimos 10 anos, todos perto da mesma estrada. Hoje, conto essa história como um aviso. Não ignore os sinais. Eles estão entre nós e nem sempre vêm em paz. E você? Se uma voz surgisse na sua mente te pedindo para sair do carro no meio do nada, você obedeceria? Créditos. Contos de terror. Do canal do Kleber Uchuas.